Fala galera, seja bem-vindo ao canal da BitGet, Gui Teles na área, e hoje a gente vai para mais um dia aqui, mais uma quarta-feira de análise on-chain, e hoje eu vou falar de duas coisas super interessantes que estão no meu radar. Primeiro ponto é que estamos passando por uma fase de acumulação e vou explicar para vocês o porquê que a gente está passando por uma fase de acumulação e qual que é o comportamento dos investidores nesse período. E também vou falar para vocês sobre uma tese que eu tenho aonde o Ether pode flipar o BTC nesse próximo ciclo. Sim, eu acredito que a gente pode ver o Ether sendo a cripto número 1 quando a gente olha para market cap. E a gente vai falar sobre isso na análise de hoje, vou trazer métricas para vocês, vou explicar para vocês por que eu tenho essa tese e por que eu acredito nisso, beleza? Não é simplesmente uma ideia que surgiu na minha cabeça, e sim dados, informação, análise on-chain que me faz crer exatamente nisso daí, beleza? Se você não é inscrito no canal da BitGet, considere se inscrever. Aqui a gente traz um mega conteúdo todos os dias da semana, todas as quartas-feiras ao meio-dia, eu estou aqui trazendo esse tipo de análise para você, análise on-chain, beleza? E se o conteúdo fizer sentido, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante também. Dessa forma, a gente acaba criando mais conteúdos no mesmo estilo para vocês, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro de tudo, a gente vai passar a comentar exatamente do que está acontecendo dentro dessa região que nós estamos aqui. Olha só, vocês estão vendo essas bolinhas mais escuras aqui? Quando a gente tem as bolinhas mais escuras, significa que os investidores eles estão acumulando. Quando a gente tem as bolinhas mais amareladas, significa que os investidores estão distribuindo. E quando a gente tem as bolinhas meio que alaranjada aqui no meio termo da cor, se você ver aqui embaixo a gente tem um score, quando a gente está no meio termo, a gente está em uma fase mais neutra, onde tem um equilíbrio entre a distribuição e a acumulação. Cada momento do ciclo, a gente deve olhar para esse gráfico de uma maneira diferente, beleza? Quando a gente entra dentro de uma fase de capitulação, que foi o que passamos aqui quando a FTX quebrou, na verdade a gente entrou na fase de capitulação quando a 3AC quebrou, abaixo dos 22 mil dólares era a fase de capitulação, só que a gente chegou a sair um pouco da fase de capitulação e a gente voltou mesmo profundamente dentro da capitulação quando a FTX quebrou. Olha só o que aconteceu. Enquanto a FTX estava quebrando, a gente teve uma grande acumulação durante um período aqui. Dezembro inteiro ali foi praticamente, novembro e dezembro foi praticamente meses de acumulação. E a gente viu que o mercado subiu logo em seguida. Com essa subida, ninguém tinha certeza ou convicção de que a gente estava formando fundo. Por quê? Ali em janeiro, a gente ainda tinha o fantasma da FTX ao nosso redor. Quem seria o próximo que poderia quebrar? A gente tinha medos por conta de banco que pudessem quebrar também e afetar o mercado cripto. Então a gente tinha vários receios durante esse período de janeiro. Por mais que a gente tenha tido a alta, a gente tinha vários receios. E nesse período, veja só que os investidores, eles não tinham confiança em ficar rodando o ativo. O ativo subiu ali, saiu dos 16 mil dólares, foi parar nos 23 mil dólares, começou a ter uma distribuição dentro do mercado. E aí, tudo bem, a gente faz um pullback aqui durante esse período e depois o ativo faz um repique, mais uma alta, mais um topo sendo formado aí. E a partir do momento que a gente entra nesse topo dos 27 mil dólares, o psicológico dos investidores começou a mudar. Porque veja só, a gente está em um patamar mais alto, 27 é mais alto do que os 23, do que os 24 mil dólares, e hoje os investidores eles estão acumulando, diferente do que aconteceu nesse primeiro topo de janeiro. Isso daqui mostra que vários investidores entenderam que o ciclo ele está revertendo e tá revertendo na nossa cara. A gente tem grandes chances de nunca mais voltar a 16 mil dólares. Se você perguntar a minha opinião é que eu acho improvável a gente voltar nos 16 mil dólares e eu acho impossível a gente perder os 16 mil dólares. Cara, posso estar completamente errado, tá? Eu sou um analista, eu dependo de viés de confirmação, eu dependo da minha análise e tá tudo bem se eu tiver errado. Se eu tiver errado, em algum momento eu vou saber que eu estou errado e aí eu simplesmente vou passar a olhar para o outro lado. Quebro essa tese,
que eu tenho de improvável voltar nos 16 e vou olhar para o outro lado, beleza? Mas quando que isso vai acontecer? Não sei, não dá para saber e não dá nem para saber se isso vai acontecer, beleza? Eu sou muito da filosofia de operar a favor da tendência. Se a tendência tá de alta, cara, nesse momento, se a gente tá subindo sem freio, se em dezembro a gente tava em 16 mil dólares e agora a gente já está com uma alta de 100%, eu não sou o cara que vou brigar contra a tendência. Eu não vou falar para vocês que o preço do ativo vai continuar caindo, porque eu opero a favor da tendência. Na hora que a tendência reverter, simplesmente reverto também a minha opinião, beleza? Quando a gente trabalha com investimento, tem uma coisa que a gente tem que ter que é muito rápido, é exatamente time de mercado. Você tem que saber pegar o time do mercado. Bom, então olhando para isso daqui, vendo que a gente tem essa acumulação acontecendo dentro dessa região, isso daqui é um bom sinal, porque lembra, no primeira análise que eu trouxe para vocês aqui no canal da BitGet, eu falei com vocês que análise on-chain é um jeito que a gente tem de ler o comportamento dos investidores, ler o comportamento humano e ver esse comportamento dos investidores criando acumulação nessa fase é muito bom, é algo muito positivo, é algo que me deixa confiante para continuar holdando os meus ativos, para continuar segurando os meus ativos. Olha só, a gente tem vários tipos, né? Eu brinco que a gente tem 5 tipos de profissional dentro do mercado. A gente tem o scalper, a gente tem o day trader, a gente tem o swing trader, a gente tem o position trader e a gente tem o investidor, cara. Eu gosto de jogar mais na ponta de investidor. E sabe por que eu gosto de jogar mais na ponta de investidor? Porque, olha só, se a gente olhar para o ciclo do BTC, aqui a gente vai ter o price action, tá? Do BTC. Aqui em cima e aqui embaixo eu tenho 2 gráficos on-chain que me indicam ciclo de mercado. Então eu vou ter MVRV e eu vou ter NUPL também. Esses 2 gráficos, quando eles estão nas fases vermelhas aqui, significa que a gente está constituindo formação de fundo do mercado. Ou seja, significa que o preço do ativo está muito barato e significa que o sentimento dos investidores é de pânico, desespero, venda, capitulação. E é sempre nesses momentos que o mercado forma fundo. E olha só, se a gente tem uma estratégia dentro do mercado em comprar durante uma fase de capitulação, uma fase de panic sell, que é exatamente essa fase vermelha aqui desses 2 gráficos, e se a gente vender em uma fase eufórica do mercado, quando a gente estiver vivenciando euforia, eu vou trazer gráficos para vocês sobre euforia. Mas se a gente vender em uma região onde o MVRV já está mostrando que a gente está caro, onde a NUPL está entrando em fase de euforia, se a gente surfar uma multiplicação dessa daqui, ó, se a gente pegar uma porrada dessa com 2 operações, uma operação de compra DCA dentro de uma fase de capitulação e distribuição dentro de uma fase de euforia, é um jogo aonde, cara, a gente pode considerar a média dessas 2 regiões. Olha só, no último ciclo, a gente teria 1.200% de alta somente no BTC. Ou seja, a gente está falando, cara, de multiplicar o capital em 12 vezes aqui, simplesmente só de você segurar o ativo durante um ciclo. Pô, tô falando de nem 2 anos ali, 600 dias, 615 dias. Ou seja, eu, Gui Teles, eu gosto de jogar mais nessa ponta do investidor. Eu sempre brinco que a gente tem os 5 chapéus para você conseguir colocar na cabeça. Tem dias que você quer abrir operação de day trade, tem dias que você quer abrir operação de swing trade, tudo bem. O que a gente tem que saber fazer é só separar o nosso capital. E maior parte do capital do Gui Teles, ele tá na ponta do investidor. E aí é onde que eu uso a análise on-chain para eu saber em que região que eu estou, como que eu vou me posicionar dentro do mercado. E olha só, quando a gente olha para onde nós batemos anteriormente aqui, cara, a gente vivenciou uma fase de capitulação, tudo se repete, o ciclo ele nunca muda, sempre a história é a mesma, todas as vezes. Veja só, MVRV, NUPL em fase de capitulação. E a gente começa a subir. Durante esse período aqui da fase de capitulação, foi onde eu realizei as minhas compras, onde eu montei a minha carteira. Então o Gui Teles, ele montou uma carteira comprando ali nos 22, nos 21, nos 20, nos 18 e nos 16 mil dólares. Consegui montar a minha carteira. Comprei só BTC? Não, comprei Ether também durante essa fase. Comprei Ether também a $1.000, comprei Ether a 1.200, comprei Ether a 1.600 também.
Então, eu tenho posições montadas dentro dessa região. E aí, quando eu falo desses indicadores para vocês aqui, o que eu estou pensando, o que eu estou visualizando é exatamente no ciclo do mercado. Não estou olhando para amanhã, não estou olhando para a semana que vem, não estou olhando para o mês que vem. Eu estou simplesmente olhando para ciclo de mercado. Em algum momento a gente vai bater euforia após o halve. Aonde vai ser essa euforia? Aonde vai ser esse topo? Eu não sei. No dia que a gente bater, eu vou descobrir, porque os dados vão me apontar. E no dia que eu tiver essa região eufórica na minha frente, aí sim eu saio do mercado, aí sim eu realizo as minhas posições. E aí eu vou buscar uma valorização, não sei aonde vai ser esse topo, 400%, não acredito que vai ser tão forte como a gente teve anteriormente, porque sempre as bull runs ela vem diminuindo do BTC. Então acredito, cara, que eu posso fazer ali uma multiplicação no BTC de 5 vezes, só no BTC, sem falar nos outros ativos, beleza? Então toda essa análise que eu tô falando para vocês é mais pautado em ciclo de mercado. Então, volto e reforço que eu, Gui Telles, não tenho interesse algum em vender o ativo nos 30 mil dólares. Eu tenho paciência suficiente para esperar o próximo halve, para esperar até 2025, para depois coletar esse lucro. Porque saca só, se você montar uma carteira e você conseguir multiplicar essa carteira por 10 vezes em 3 anos, quiçá, você está falando que você investe 100 mil reais e depois de 3 anos você tem 1 milhão de reais. Seria a mesma coisa que você comprar um apartamento daqui 3 anos de 1 milhão de reais pagando apenas 100 mil reais. Em 3 anos, cara, é só você esperar 3 anos para você efetuar isso. Então, o meu jogo nas criptos é um jogo mais assim, beleza? Pensando mais de longo prazo. E bom, para a gente dar continuidade na nossa análise aqui, olha só como que a gente está tendo um movimento com muita consistência em alta dentro do mercado. Se a gente olhar para a performance que a gente teve no último quarter e também se a gente olhar para a performance mensal aqui, ó, que a gente está tendo no Bitcoin, a gente vai ver que as performances estão sendo performances muito altas, aonde a gente só tem essas performances em movimentos muito fortes. Então a formação de 2019 a gente teve performance desse tipo, depois que a gente saiu ali do crash de 2020 a gente teve performance desse tipo e na nossa bull run, no nosso topo de mercado a gente vai ter performance desse tipo. No topo de complacência também a gente teve esse tipo de performance. Olha que desde outubro de 2021 a gente não tem performance igual a gente está tendo nos últimos meses. Ou seja, 2023 entrou com o pé direito. A gente está tendo uma movimentação de alta com bastante consistência e mostrando que o mercado ele está revertendo. A força do mercado está revertendo. A gente não está dando força para as pessoas apostarem em queda no mercado. Quem está apostando em queda está teimando contra a tendência, porque a tendência ela tá de alta e a gente está com forte tendência de alta quando a gente olha para gráficos desse tipo, para a gente entender exatamente a performance da tendência que a gente está tendo. Se a gente tem performances fracas, cara, obviamente a gente pode ter a outra ponta, né, a ponta oposta sobressaindo dentro do mercado, beleza? Então a gente olha para a performance está muito boa. Se a gente olha para o que está acontecendo dentro dessa fase, a gente está tendo fase de acumulação. E se a gente olha para ver se os investidores estão realizando lucro, cara, a gente não está tendo realizações de lucro. Realizações de lucro, alta realizações de lucro, é a maior pressão que a gente tem para fazer o preço do ativo reverter, porque a gente vai ter altas realizações de lucro e vai chegar um momento que o mercado não vai dar mais conta daquela realização de lucro, ele não vai conseguir absorver todas aquelas vendas em realização de lucro e aí a gente tem reversão de movimentos. Então veja que é muito comum em regiões de topo a gente ter altas realizações de lucro. Cara, a gente está falando aqui ó, de dias tendo 5,7 bilhões de dólares sendo realizado, mais dias ali tendo 1 bilhão, mais 5 bilhões, vários bilhões aqui ó, sendo realizado dentro do nosso all-time high. Olha quanto que foi realizado
no all-time high, 6,5 bilhões de dólares. E quando a gente olha aqui para os 30 mil dólares, cara, não tá tendo realização de lucro nenhuma no Bitcoin. Cara, 300 milhões não é nada de realização de lucro. Então, isso daqui me mostra que os investidores, novamente, não têm interesse em realizar lucro. E pensa que tem pessoas que estão com 100% de alta, tem pessoas que estão com carteiras extremamente lucrativas nesse momento porque compraram nos 16 mil dólares. Eu tenho posições que comprei nos 16 mil dólares e não tenho interesse em realizar agora. E a gente vê que os investidores no geral não estão realizando lucro, isso daqui é um ótimo sinal. E se a gente olhar para o Ether, a gente vai falar de Ether daqui para frente, eu vou explicar para vocês porque eu tenho uma tese que o Ether pode flipar o BTC. E olha só, se a gente olhar para as realizações de lucro do Ether, cara, também você vai ver que não estamos tendo grandes realizações de lucro no Ether. Por mais que o Ether tenha batido 800 dólares e hoje está em 2 mil dólares, a gente tem mais de 100% de alta, a gente não tem realizações de lucro. Olha como que é diferente quando a gente forma topos no mercado. Quando a gente tem formações de topos, a gente tem altas realizações de lucro. A gente está falando aqui que ali, ó, próximo na semana do all-time high, a gente teve 6,4 bilhões de dólares também sendo realizados em lucros no Ether. No primeiro topo que a gente teve aqui, ó, a gente teve 3,6 bilhões de dólares. Então vê que não temos realização de lucro, vê que os investidores continuam acumulando, vê que a gente passou por uma fase de capitulação. Cara, eu só posso seguir rodando. Eu tenho que ter paciência, porque lembra só, o meu jogo é comprar no fundo e vender no topo, surfar o ciclo completo. Para quê? Para ter uma multiplicação de 10, 15 vezes dentro de uma carteira, isso é super possível. Só o BTC no último ciclo deu 12 vezes. Esse próximo ciclo, o BTC pode dar 5 vezes, mas eu acredito que outros ativos podem multiplicar muito mais do que isso daí, beleza? Então a gente vai falar o porquê que eu acho que o Ether pode flipar o BTC. E antes de eu falar disso, só quero explicar um pouco o que é esse flipar. Flipar o BTC é exatamente o Ether ter mais market cap do que o BTC. E não o preço, tá? Não confunda o preço. Tem pessoas que acham que quando a gente fala o Ether vai flipar o BTC, é que o Ether vai passar a ter um preço mais alto do que o BTC. Não, não é isso. A gente pode estar em patamares mais altos, BTC pode estar em 60 mil dólares, Ether não sei aonde que vai estar também, mas se a gente tiver o dobro de market cap do Ether hoje, a gente consegue sim chegar no market cap do BTC. Isso daí faria com que o Ether se tornasse cripto número 1. E por que que eu acredito nisso? Eu já expliquei para vocês o que é esse flipar. Eu acredito nisso por conta de alguns movimentos que a gente está tendo dentro do mercado. Primeiro movimento que a gente tem dentro do mercado é ver que hoje a gente consegue colocar os nossos Ethers em stake. No ciclo passado a gente não pôde. Na verdade, a gente pôde ali, ó, no começo de 2020, né? Começo de 2020 não, final de 2020, começo de 2021, dezembro de 2020, a gente começou a iniciar os Ethers em stake. Aqui, esse histograma aqui abaixo é a quantidade de Ether diário que é colocado em stake. As barras vermelhas são os Ethers que estão no prejuízo, ou seja, o Ether foi colocado em stake num valor acima do que o mercado está hoje. As barras verdes é os Ethers que estão no lucro. Essa linha roxa aqui, ó, é exatamente a quantidade de Ethers em stake que estão em profit, beleza? Vou tirar essa linha roxa aqui só para não atrapalhar. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que a gente está tendo uma retirada de Ether de circulação com bastante consistência desde 2020. Lembra só, a gente teve um ciclo de alta do Ether, o Ether bateu 4.800 dólares, apenas com poucos Ethers sendo colocados em stake, sem a gente ter o Ether deflacionário, sem a gente ter implementações como The Merge, como Xangai, recentemente que aconteceu, e hoje a gente tem cenários muito diferentes. Olha só o que está acontecendo nesses últimos períodos aqui. Desde o período que o Ether bateu os 800 dólares ali, a gente vem tendo altas entradas de Ether em stake. Inclusive, ontem a gente
gente teve quase que um all-time high desse período aqui, ou seja, quase que a gente teve a maior quantidade de Ethers sendo colocados em stake na data de ontem. A gente vê que recentemente tivemos um grande volume de Ethers sendo colocados em stake, então isso daqui é uma diminuição do supply circulante, algo que eu já expliquei para vocês na análise anterior. Tudo que rege os mercados, preço de qualquer ativo, seja o tomate, arroz, um carro, uma casa ou um ativo, é oferta e demanda. Se a gente tem menos oferta em circulação e aumento de demanda, a gente tem o preço do ativo subindo, beleza? E quando eu olho para o Ether aqui, eu vejo que esses stakes, Ether entrando em stake, é Ether fora de circulação. Se ele está fora de circulação, a gente tem diminuição do supply circulante. E olha só, vou trazer um gráfico aqui para vocês, um gráfico bem bagunçado, um monte de coisa aqui, pode até parecer confuso para você, mas vou te explicar tudo o que significa essas linhas aqui. O que eu juntei aqui em todas essas linhas? Eu juntei exatamente todo o supply que a gente tem do Ether para a gente entender o que está acontecendo. Então, olha só, se a gente olhar para essa linha laranja aqui, ó, essa linha laranja, ela é exatamente o Ether que está dentro das exchanges, a quantidade de Ethers que a gente tem disponível na prateleira para venda. Veja que a gente está em uma tendência muito forte de baixa, ou seja, a gente tem uma remoção de Ether da prateleira. A gente está falando que no all-time high a gente tinha ali 26 milhões de Ethers dentro das corretoras. Hoje, quando a gente olha para isso, a gente tem 18 milhões de Ethers dentro das corretoras, ou seja, diminuiu bastante a quantidade de Ether disponível para venda. Se a gente olhar aqui a linha vermelha, a quantidade de Ethers travados em smart contracts, e aqui não estou falando exatamente do stake, tá? Tô falando em operações que a gente tem em DeFi. Se a gente olhar para o número de Ethers travados, a gente vai ver que, cara, está aumentando com consistência no período, a partir de janeiro ali, ó, veja só como que a linha começa a subir bastante, né? Janeiro a gente tá mais ou menos nessa região aqui, olha como a linha vermelha, ela começa a subir bastante, ou seja, a gente tem mais remoção de Ether de circulação, porque se ele tá travado em contrato inteligente, a gente não consegue utilizar aquele Ether, então a gente está tirando Ether de circulação também. Aqui na linha azul é exatamente a quantidade de Ethers que a gente tem travados no stake. Veja que esse volume também só vem aumentando. Mostrei aqui anteriormente para você o volume diário, né? Se a gente olha para esse histograma aqui, é o volume diário que vem entrando no Ether e esse daqui em azul é o acumulado. Olha só como que o acumulado também está subindo, alta tendência. Uma grande tendência de alta. E recentemente a gente tem uma subida aqui mais forte. Por que a gente tem essa subida mais forte? Exatamente por conta do Xangai. O Xangai Fork foi uma atualização que trouxe muita confiança para os investidores colocar o seu Ether em stake. Porque até antes do Xangai, ninguém sabia quando iria conseguir remover seu Ether do stake. Agora as pessoas já sabem. Isso faz com que as pessoas se sintam mais seguras em colocar o seu Ether no stake. Isso daí também é uma diminuição da oferta circulante. Galera, de tudo isso daqui que eu tô falando com vocês, a gente vai chegar em uma conclusão. Eu comecei o vídeo com vocês, comecei essa análise falando que o Ether pode flipar o BTC. Para eu chegar nessa conclusão, não é simples, não é fácil, não é porque eu acho, não é porque simplesmente, cara, acordei essa madrugada e pensei, pô, o Ether pode flipar o BTC, vou criar um vídeo ali pro canal da BitGet. Não, é porque é uma análise que eu venho fazendo há muito tempo. Eu tenho essa tese há muito tempo. Se você me perguntar desde quando eu tô falando de fase de capitulação, cara, você vai ver que eu tô falando desde fase de capitulação desde junho do ano passado, onde seria a fase de capitulação. E ver toda essa movimentação acontecendo agora, no início de uma reversão de ciclo, é muito bom, porque isso daqui nos dita o potencial que a gente vai ter lá na frente, o potencial de valorização que a gente pode ter desses ativos, beleza? E aí, pra gente finalizar esse gráfico aqui, só para mostrar para vocês, essa linha verde aqui é exatamente o supply circulante do Ether. Olha que coisa interessante, essa linha tá apontando para baixo. Você sabe o que isso significa quando essa linha está apontando para baixo? Significa que o ativo ele é
deflacionário. Olha que louco. A maior narrativa que fez com que o BTC subisse no ciclo passado foi as pessoas falando que o BTC era um hedge contra inflação. Muitas pessoas confundiam, achando que o fato do BTC ter 21 milhões, que o BTC é um ativo deflacionário. E o BTC, ele não é um ativo deflacionário. O BTC, ele é um ativo desinflacionário. Se for essa a palavra, tá? A palavra pode estar errada, mas o objetivo do BTC é diminuir a sua inflação com o passar do tempo, não ser um ativo deflacionário. E o Ether, depois que a gente tem todas essas atualizações, o Ether está se mostrando um ativo deflacionário. E como que a gente sabe que ele está se tornando deflacionário? Cara, porque a gente tem a queima do supply quando a gente tem utilização da rede. E olha a grande sacada que a gente tem aqui. Hoje a gente tem uma deflação de 0,5 anual no Ether, mas olha uma sacada. Se o Ether fosse Proof of Work, ainda, a gente teria uma inflação anual de 3%. Como o Ether se tornou Proof of Stake e a gente tem queima ao longo desse processo, o Ether hoje ele tem uma inflação negativa, ou seja, ele tem uma deflação. E aí aqui está uma grande sacada. Se a gente bateu 4 mil dólares e 800 com o Ether sendo inflacionário, 3% de inflação, tendo mais oferta dentro das corretoras, não tendo tanta oferta em smart contract, não existindo stake de Ether, a gente bateu 4.800 dólares e Ether é número 2 no top cripto. Quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, todas as atualizações que estão acontecendo, todos esses cenários que eu estou mostrando para vocês, a gente pode sim ter uma grande valorização no Ether nesse ciclo. E essa grande valorização poderia fazer, todo esse potencial poderia fazer com que o Ether flipe o BTC. Hoje, se você me perguntar qual que é o maior ativo que eu mais tenho dentro da minha carteira, eu vou te responder que é Ether e não BTC. Eu já tive muito mais BTC dentro da carteira do que Ether. Hoje eu tenho mais Ether dentro da carteira, porque eu não só construí essa tese e eu não só estou passando essa tese, como eu acredito e eu tenho o meu na reta dentro dessa tese, eu tenho o meu investimento dentro dessa tese. Hoje eu tenho mais Ether na minha carteira do que BTC, exatamente por conta de todas essas informações que eu tenho na minha frente e que me mostra que o Ether construiu um grande potencial de valorização durante o bear market, aonde o BTC ele se mantém o mesmo, não teve grandes atualizações, a gente tem sempre a mesma dinâmica do BTC, tem o halve, tem os 21 milhões, só que o Ether durante esse bear market ele veio construindo várias atualizações que estão trazendo grandes potenciais quando a gente analisa oferta e demanda do ativo. Então, se for para o Ether flipar o BTC um dia, ele tem a sua maior chance nesse momento, porque aconteceram todas essas atualizações durante o bear market, beleza? Então, eu acredito muito nisso, que o Ether pode flipar o BTC por ver todas essas movimentações. Diminuição do Ether em circulação, diminuição do Ether em corretoras e também o Ether se tornando deflacionário ao longo desse processo, beleza? Aqui, se a gente olhar para o percentual dentro das corretoras, olha só, vocês vão ver que diminuiu muito. Olha só como que a gente chegou em 4.800 dólares e a gente tinha, cara, simplesmente aumento de Ether dentro das corretoras. Imagina como que vai ser esse nosso próximo ciclo. Imagina como que vai ser a nossa próxima bull run, com toda essa falta de Ether dentro das corretoras. E é aqui, para a gente dar uma olhada no supply do Ether, olha só, falei com vocês na semana passada sobre o long term holder do Bitcoin, que a gente está tendo a maior acumulação do long term holder com os seus Bitcoins. E com Ether, a mesma coisa. Se a gente olhar a quantidade de Ethers que tem mais de 6 meses, ou seja, que estão parados no mínimo há 6 meses na mão dos investidores, a gente vai ver que a gente está batendo all-time high nesse período. Hoje a gente tem 92 milhões de Ethers com mais de 6 meses, sendo que o supply circulante hoje é de 120 milhões. Ou seja, a gente tem
muito mais supply sendo holdado. Olha só como que são os movimentos. Holders, eles aparecem durante reversões de ciclo. Holders aparece depois que a gente começa a formar fases de capitulação, depois que a gente começa a formar fases de bear market, os holders começam a aparecer. Os holders começam a sumir, olha só, os holders começam a sair do jogo conforme o mercado vai subindo, conforme a gente vai criando bull run dentro do mercado. E a gente está com um movimento aqui, ó, claro, de alta, grandes acumulações. Olha só como que a gente está acumulando. Acumulamos somente 10 milhões de ETHs, daqui é quase 10% da oferta circulante nos últimos meses aqui. Ou seja, cada vez mais os investidores estão mais confiantes. E para a gente finalizar, se a gente olhar para o número de bitcoins, o supply do Bitcoin com mais de 2 anos, cara, olha isso daqui. A gente tem 53%, galera, do supply circulante de Bitcoin com mais de 2 anos. Ou seja, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Eu estou falando que mais do que a gente tem 19 milhões em circulação. Eu tô falando para vocês que mais de 9 milhões, cara, quase 10 milhões ali, 53%, então quase 10 milhões de bitcoins, eles têm mais de 2 anos. Ou seja, eles estão parados na carteira esperando por um movimento de alta há 2 anos. E se você olhar 2 anos para trás, você vai ver que a gente teve topo de 68 mil dólares. E mesmo assim as pessoas não tiveram interesse em vender em 68 mil dólares. Aonde é que essas pessoas vão ter interesse em vender esse ativo? É em 70? É em 80? É em 90? É em 100? É em 170? Eu não sei aonde vai ser o topo do mercado. Eu não consigo prever o futuro. O que eu consigo ver e o que eu consigo analisar é olhar para isso daqui e ver que a gente está passando pela maior acumulação do Bitcoin. Estamos passando pela maior acumulação do Ether. Todo o supply ele está saindo de circulação. Cara, a gente tá tendo a maior oportunidade dentro do ciclo que a gente teve nos últimos anos. Porque se o supply tá saindo de circulação, basta com que entre demanda pelo ativo. E a demanda ela vai chegar dentro de uma bull run, ela vai chegar. Todo mercado tem seus movimentos de alta e seus movimentos de baixa. No vídeo passado, eu mostrei para vocês que a gente já está tendo aumento de demanda na rede do Bitcoin. E quando a gente tiver essa demanda em um momento onde a gente vai ter uma bull run, que isso vai acontecer após o halve, ali para meados de 2024, ali para 2025, a gente vai ter uma alta sem freio, porque não tem supply em circulação. O ativo não está disponível na prateleira. Você só precisa ter a 8ª série para você entender essa regra. Menos supply circulante e mais demanda do ativo, a gente tem o preço do ativo subindo. Se a gente está passando pela maior acumulação, significa que a gente está tendo a menor quantidade do supply em circulação. Se a gente for considerar que cada ano que passa a adoção das criptos é maior, a gente está falando que esse nosso próximo ciclo ele vai ter a maior adoção em comparação aos últimos ciclos. Cara, a gente está criando a fórmula perfeita para ter uma excelente de uma bull run lá na frente. Cara, só que você tem que ter paciência. É o que eu falei, esperar 3 anos para você ter uma multiplicação de 10 vezes dentro do mercado, para mim não é nada. Tenham paciência suficiente para esperar esse período. Como eu falei, se você vestir o chapéu de investidor, cara, você vai pensar no longo prazo, você vai pensar em uma fase de acumulação, você vai pensar em uma fase de distribuição. A gente pode falar também de operações mais de curto prazo, mais semanais, mais mensais, mas entenda que se você fizer um day trade, você jamais vai atingir 10 vezes de multiplicação do seu capital em 3 anos. Se você fizer um swing trade, um position trade, você jamais vai multiplicar seu capital dessa maneira em 3 anos. O maior potencial de multiplicação que você tem dentro de qualquer mercado é você holdar o ativo. Olha para os maiores investidores que você tem no nosso mundo, não só no nosso mundo cripto, mas como investimentos. Olha para o Warren Buffett, por exemplo, olha para os investidores dentro do Brasil. Você vai ver que os maiores investidores, as pessoas que mais fizeram dinheiro dentro do mercado financeiro, são as pessoas
pacientes, as pessoas que investem em ciclo e não simplesmente operações do curto prazo focando em 10, 15% de alta. Em cripto, eu não tenho interesse em realizar 100% de alta. Eu não tô nesse jogo para realizar 150% de alta. Eu tô nesse jogo para realizar 10 vezes de multiplicação de uma carteira, 15 vezes de multiplicação de uma carteira. Beleza? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal da BitGet, considere se inscrever. Aqui a gente vai fazer um mega trabalho todos os dias da semana para te entregar um grande conteúdo aqui, para que esse conteúdo lhe ajude a tomar decisões dentro do mercado cripto. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês na próxima quarta-feira que vem. Valeu!